Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Olá, me chamo Ana e o que vou relatar aconteceu no ano passado. Eu estava com meu pai na sala de casa e já era por volta de meia-noite. Nós estávamos assistindo um filme de terror e naquela noite caiu uma leve chuva. Pouco tempo depois, comecei a ouvir uivos vindo da rua. Olhei pela janela e vi um cachorro muito grande passar. Aquele cachorro era enorme e ele estava arrastando uma corrente. Bem, eu não sei se posso chamar aquilo de cachorro, pois além de grande, aquilo também era corcunda. E a sua cara parecia de um morcego. Naquele momento, eu fiquei bem assustada. Pensei em chamar o meu pai, mas ele já estava dormindo no sofá. Na frente da minha casa, tem um terreno baldio que fica em uma rua lateral. E lá tem muito mato. Aquela criatura arrastando a corrente se embrenhou naquela mata. Eu, muito assustado, observei aquilo até a criatura sumir. Bem, depois do susto, eu voltei para o sofá e não relatei nada para o meu pai. Deixei para lá. Porém, estes acontecimentos se tornaram frequentes em noites de quaresma. E sempre ocorrem depois da meia-noite. Mas até então, sempre que eu ouvia aqueles uivos vindo da rua, eu sempre ignorava. Porém, teve uma noite que eu acordei de madrugada e fui beber água. A lua estava clareando o meu quarto. E quando voltei para deitar na cama, eu fui fechar a janela do meu quarto, que também dava de frente para a rua. E foi aí que eu me deparei com a coisa mais assustadora da minha vida. Eu vi pela janela aquela criatura passar correndo pela rua em direção ao terreno baldio. Naquela noite eu tive certeza que aquilo era um lobisomem. E se tratava da mesma criatura que eu havia visto há alguns anos atrás. Só que desta vez aquilo não arrastava correntes. E era somente o ser corcunda e peludo que andava estranho. Eu, muito apavorada, fechei a janela e voltei para minha cama. Minutos depois, eu ouvi latidos de cachorro e parecia que os cães estavam se atracando com algo. Daí, eu tive certeza que aquela fera estava atacando os cachorros. E aquele alvoroço na rua durou por horas. Até que finalmente, por volta de 5 da manhã, tudo ficou no mais completo silêncio.
e só assim eu consegui dormir. Mas depois daquela noite, eu nunca mais consegui dormir direito e sempre acordava naquele horário. Bem, eu decidi contar todo o fato para o meu pai. E ele, como era um homem muito religioso, não acreditou na minha história e disse para eu orar sempre antes de dormir. Bem, e foi o que eu fiz. Mas mesmo assim, aquela criatura aparece de vez em quando. Boa noite. Olá, me chamo Rafael e amo os relatos que são narrados pelo Elite Oculta. E por isso hoje eu irei contar o meu relato. Bem, antes de começar, eu quero me apresentar para vocês. O meu nome é Rafael, tenho 27 anos e moro em um pequeno município, cujo nome não vou citar aqui, pois muitos na localidade me conhecem. E o que vou falar aconteceu há uns 15 anos atrás. Ou seja, na época eu tinha apenas 12 anos. Bem, agora vamos aos fatos. Eu e os meus pais estávamos em tempos de mudança. E para comemorarmos que pela primeira vez iríamos ter uma casa própria, nós fomos passar alguns dias no sítio do meu primo, em uma cidade pequena do interior. Bem, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu estava com muito medo, pois além de nunca ter tido algum contato qualquer com a natureza, eu ainda teria que lidar com o meu medo de animais da mata, como cobras, diversos insetos e até mesmo onças, e assim por diante. Bem, arrumamos as nossas malas e fomos pegar o metrô, que passava por volta de 10h30 da manhã. Pegamos o metrô e depois de 1h30 chegamos no local. E então começamos a esvaziar as nossas malas. E após um dia cansativo, nós fomos dormir. E algumas horas depois eu acordei escutando alguns passos pesados, que se estendiam dos fundos da casa até a sala. Bem, eu não iria me levantar, mas a curiosidade falou mais que o medo. Então, eu com as pernas bambas de sono, me levantei e fui para a sala. E após chegar, eu percebi que os barulhos não vinham da sala, e sim dos fundos da casa. E o mais estranho é que após a porta dos fundos, só havia uma entrada que dava para a boca da mata. E era pouco provável que alguém da casa entraria ali naquela hora da madrugada. Mas de qualquer jeito, eu resolvi ir ver o que era. E ao abrir a porta do quintal, eu dei de cara com um ser muito horrendo. E talvez até mesmo a criatura mais assustadora que eu já vi em toda a minha vida. Era um homem de barba grande e careca. Os seus olhos eram vermelhos como chama, e ele vestia uma enorme tenda preta e segurava um livro. E o mais assustador é que no lugar dos seus pés haviam patas de bode. Aquela criatura bufava como um touro em minha direção. E eu estava tão assustado que eu não consegui nem gritar. Era como se as minhas cordas vocais não estivessem funcionando. E depois de alguns segundos paralisado, eu consegui gritar, acordando assim todos que estavam dormindo na casa. E o mais incrível de tudo é que aquela criatura desapareceu em um piscar de olhos. E após isso, eu só consegui dormir após tomar uma dose de chá. E depois desse dia,
nada mais de estranho aconteceu. E algumas semanas depois, eu e os meus pais finalmente nos mudamos dali. E graças a Deus, hoje eu tenho a minha própria casa. E nunca mais tive outras experiências sobrenaturais. E se aquilo era o diabo ou algo do tipo, eu não sei. Mas se realmente existe o sobrenatural, isso eu realmente posso afirmar para vocês. Boa noite. Olá, o meu nome é Ariadne. A mesma do relato, a morte queria me levar. E hoje eu vim contar o relato que a minha avó me contou. E a partir de agora vai ser ela contando. Bem, teve uma vez que o meu avô havia ido visitar uma tia minha, que morava a 2 quadras da casa da minha mãe. Essa minha tia sempre dizia que ouvia vozes em sua casa, e coisas sendo arremessadas bruscamente contra o chão e as paredes. E teve até uma vez que ela entrou na cozinha e viu uma sombra negra pegando alguns pratos e jogando no chão, e fazendo isso perante os seus olhos. Ela não conseguia acreditar no que via. Então aquela sombra que quebrou os pratos saiu correndo e passou do lado dela. E ela sentiu um frio congelante quando aquilo passou. E então, o meu avô foi visitar a minha tia e encontrou ela na sala com um ar de medo. Bem, ele a perguntou se estava tudo bem. Ela o abraçou e disse chorando que havia uma sombra negra a perseguindo. E o meu avô então disse que se ela visse aquilo de novo, que era para chamá-lo. Passaram-se os dias e nada mais aconteceu. E ela pensou que tudo aquilo havia acabado. Então, ela foi fazer uma visita à minha mãe. Bem, alguns dias depois, ela foi fazer uma visita à minha mãe. A minha mãe era médium espírita e pediu para a minha tia levar um pouco de pó de café. E assim que a minha tia chegou com o pó do café, a minha mãe colocou o pó do café no fundo da xícara. A minha mãe foi soprando devagar aquele pó de café para fazer as suas previsões. Então, ela disse que a minha tia estava infeliz e com muito medo. E depois de alguns minutos, o meu avô chegou de surpresa com um chicote. O chicote estava banhado em água benta. E então, o meu avô chamou a minha tia para ir embora para sua casa. Pois assim que ele chegasse lá, ele tiraria todo o mal da casa dela. E assim ele fez. Assim que chegaram na casa da minha tia, ela foi na cozinha com o meu avô. E viram aquela sombra preta pegando os copos e talheres e jogando tudo no chão. O meu avô ergueu o chicote e deu uma chicotada naquela sombra negra. E foi aí que aquilo se jogou no chão, se debatendo. E era como se aquele chicote machucasse muito aquela coisa. Então, o meu avô continuou dando chicotadas na sombra, até ela virar fumaça e desaparecer. Bem, essa é uma história que circula na minha família por gerações. A minha família é bem antiga. E os primeiros membros são de Portugal. E esse tipo de banimento com chicote, a minha família aprendeu ainda quando moravam em Portugal. E esses ensinamentos são passados de geração em geração. Boa noite.